Você não precisa da bênção de um pastor para sair de uma denominação ou para fazer qualquer outra coisa. Vamos entender isso aí. Essa é uma pergunta, um comentário que eu escuto muitas vezes. Eu quero sair da denominação X e ir para a denominação Y. Eu tenho que pedir a bênção do pastor, ou eu quero sair, mas o meu pastor não me abençoa e diz que se eu for sem a bênção dele, eu não vou ser abençoado naquele lugar. Pastor não tem poder para abençoar ou amaldiçoar a vida de ninguém, E eu falo isso por vários motivos, muitos motivos. Vamos entender isso aí. Certa feita, um dos discípulos, Jesus disse para ele: mestre, nós encontramos uma pessoa que expulsava demônio no seu nome e nós proibimos. Jesus falou: não proíbe. Quem não é contra mim é por mim, não proíbe. Se está lá, Jesus nem sabia que esse cara estava expulsando o demônio no nome dele. Ele não estava na patota, ele não estava na igreja de Jesus, que eram os 12 apóstolos, mas ele estava fazendo. Quem era o guia dele? Ele estava com a cobertura de quem? Ele estava com a bênção de quem? Nem Jesus sabia desse camarada. Aí nós vamos ver o endemoniado gadareno, a mulher samaritana e vários outros casos que Jesus acabou de libertar e curar. Essas pessoas queriam seguir. Jesus falou: não, vai, se mostra para os seus lá. E essas pessoas saíam e iam ali divulgando que Deus fez na vida deles sem a cobertura espiritual de ninguém, Agora o principal, dá uma conferida em Mateus 23, do verso 8 a 12, presta atenção, Mateus 23, de 8 a 12, Jesus assim: olha, vocês não devem ser chamados de mestres, entendeu? Então eu não posso aceitar que ninguém me chame de mestre, ok? E vocês não chamarão ninguém de mestre. Então, duas coisas: eu não posso ser chamado de mestre e não posso chamar ninguém de mestre. Aí ele ainda diz mais: vocês não vão chamar ninguém de pai, porque pai é um só. Não chamem ninguém de guia, porque guia é um só. Então não chame ninguém de mestre, não chame ninguém de pai, não chame ninguém de guia. Mestre, pai e guia é um só, e não é o seu pastor, é Jesus. Aí fica aquela dúvida: então não posso chamar o meu pai de pai? Vamos estudar a cultura do judeu naquela época. Quem que os judeus chamavam de pai? Não era só o seu pai biológico ou aquele que criou. Eles chamavam de pai os profetas, os patriarcas, os personagens de grande vulto do Antigo Testamento. Na época de Jesus, os judeus chamavam ele de pai. Então Elias, Jeremias, entendeu? Moisés e tal, eles chamavam ele de pai, né? Jesus falou assim: não chame mais ninguém de pai. Pai é um só. Ele está falando de guia, e ele deixa claro: não chame ninguém de guia, porque guia é um só. Por que você está deixando um pastor guiar a sua vida? E aquilo que eu digo para você, agora em janeiro de 2025, eu vou fazer 28 anos de pastor. Aí as pessoas dizem: se você não gosta que te chama de pastor, eu não gosto, não é gostar ou desgostar, não faz a diferença, entendeu? Não faz a menor diferença. É porque as pessoas têm o pastor como um título, como um cargo. Tendo título ou não, tendo cargo ou não, quem cuida de pessoas é pastor. Entendeu isso? Entendeu? E Paulo, então ele teve um encontro lá em Gálatas 1, lê Gálatas 1 que você vai ver isso. Ele era perseguidor e matador de cristão. Ele teve um encontro com Jesus e ele conta em Gálatas 1. Quando eu comecei o meu ministério, eu não consultei homem nenhum. Eu não fiz nada com a vontade de homem algum. E quem era o líder da igreja? Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, não agiu como líder de Paulo, como mestre de Paulo, como pai de Paulo, como guia de Paulo. Ele falou assim: eu recebi o evangelho como uma revelação direta de Deus. Naqueles 2 anos que eu fiquei no deserto da Arábia, eu já saía e fazia o meu ministério, eu já pregava aos gentios e não consultei ninguém. E quando eu fui a Jerusalém, eu vi Pedro durante uns 15 dias, e no momento lá eu vi Tiago, irmão do Senhor, mas ninguém, não consultei ninguém. Quem é que era a cobertura espiritual de Paulo? Entende? Quem é que era o líder, o guia de Paulo? Ele saiu pregando e fundando igrejas, entende? Agora, presta atenção, sair de uma denominação e ir para outra. Qual denominação que Jesus fundou? Foi a Assembleia? Foi a Presbiteriana, a Batista, a Quadrangular?
Foi a Maranata? Qual delas que ele fundou? Entende? Jesus não fundou igreja nenhuma, denominação nenhuma, placa nenhuma, aliás, ele não fundou religião nenhuma, ok? Então estou te dando um motivo. Você não pode ser chamado de mestre, você não pode chamar ninguém de mestre, de pai. Nesse caso aqui é pai espiritual. Jesus orientou: não chame ninguém de pai espiritual, e nem o seu guia. Faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso. Se alguém está falando que você precisa da bênção do pastor, ele está contra o evangelho de Cristo, entende? Então, Paulo também saía libertando pessoas e tal, e essas pessoas iam ali e pregavam o evangelho. A ordem já foi dada: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ide pregai o evangelho. O líder, o guia, o pastor, o pai, o mestre já te deu a ordem, entende? Pastor não tem poder de abençoar ou amaldiçoar a vida de ninguém. Para fechar, você precisa de uma bênção material ou até mesmo espiritual? Manda ele ordenar essa bênção na sua vida. Ele não tem poder, ele não tem autoridade. Então essa história de autoridade e submissão espiritual é mais um engano do evangelicalismo. Pelo amor de Deus, leia o evangelho. Ninguém pode ser chamado de mestre, e não chame a ninguém de mestre, porque mestre é um só. Não chame ninguém de pai, porque pai é um só. Então cada um tem um pai. Como é que Jesus fala que o pai é um só? Pai espiritual. E não chame a ninguém de guia, porque guia é um só. Deixa de ser enganado, deixa de ser enganada. Pastor não tem direito de dirigir a sua vida. Tem denominação que fala com quem que você pode namorar, com quem que você pode casar, se você pode viajar, se você não pode viajar, qual emprego você escolhe, para qual casa você muda. Engano, manipulação. Você é uma marionete na mão da religião, na mão dos líderes religiosos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.